Pessoal, então vamos continuar nossa aula sobre a forma integral das equações de Maxwell. Nós trabalhamos com as duas equações que tinham rotacional, né, usando o teorema de Stokes, e agora vamos trabalhar com as duas equações que têm divergente, certo? Usando, claro, o teorema da divergência. Então, vou fazer o seguinte, vamos considerar um certo volume V, um certo volume V, e uma superfície, né? Uma superfície que envolve esse volume, a casca de uma laranja aqui, vamos considerar, né? Para simplificar, né? Um volume bem elementar. Então aqui eu teria, por exemplo, o meu ds, né? O meu ds, somando todos os dszinhos, eu tenho a minha superfície S, né? E nesse volume eu teria uma elementar dV aqui. Integrando todos os dV, eu tenho o meu volume V, né? Então, fazendo a integral de volume dos dois lados, ó, do outro lado eu tenho zero, né? Claro que aqui a integral de zero no volume vai dar zero, óbvio, né? E aqui eu vou usar o teorema da divergência, né? Nós já fizemos isso na aula sobre fluxo conservativo, certo? Então está sendo revisão, na verdade, para essa equação, né? Teorema da divergência. Bom, vai resultar em quê, né? O que é que diz o teorema da divergência? Que a integral de volume do divergente do vetor é igual ao fluxo do vetor, nesse caso aqui é o B, ao fluxo do vetor, ao longo da superfície fechada, né, S, que envolve o volume, né? Então aqui S de V já está implícito que é uma superfície fechada, né, porque é uma superfície S que envolve todo o volume V, né, igual a zero, né? Então, é claro, a gente já viu isso, né, na videoaula sobre fluxo conservativo, né? A integral de BDS é fluxo, né? Mas o fluxo numa superfície total fechada, né, igual a zero, implica em quê, né? A gente viu lá, né? Implica que o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai, ou a somatória dos fluxos que entram. Note que os fluxos que entram, né, eles acabam ficando negativo, né? E os que saem positivo, porque os que saem estão na mesma direção do ds, né? Então lá a gente fez apenas uma superfície que entra e uma que sai, mas na verdade, como a integração, né, pode ter mais de uma superfície que entra, mais de uma que sai, né? Então, isso aqui a gente chama também de conservação do fluxo, né? Do fluxo. Ou seja, o fluxo magnético ele é ou conservação de fluxo, né? Bom, conservação de fluxo, né? O fluxo magnético ele é conservativo. A gente já falou sobre isso naquela videoaula sobre fluxo conservativo, né? Então, a forma integral de divergente de B igual a zero é simplesmente a somatória, essa daqui, né? Mas ela significa, né, que, como a gente já viu, a somatória dos fluxos que entram é igual à somatória dos fluxos que saem, né? Porque os que entram são negativos e os que saem são positivos. A soma vai dar, claro, zero, né? Então, porque a indução magnética, o fluxo da indução magnética, que é o fluxo magnético φ, é conservativo, né? Então, essa aqui seria a forma integral, né? A forma integral de divergente de B igual a zero. Ou seja, num volume fechado, todo fluxo que entra é igual ao fluxo que sai, né? Por exemplo, eu poderia colocar um certo, mesmo nessa questão da esfera aqui, vamos supor que eu tivesse aqui, ó, um vetor ds nessa região, né?
certo? Assim. E aqui eu tenho um vetor B, né, entrando, certo? E lá do outro lado da esfera, vou chamar um ds genérico, né? E lá eu tenho um B, né, claro, com outro valor lá, né? Saindo naquele ponto. Note que esse fluxo aqui na entrada ele é negativo, né? E que esse fluxo aqui é positivo, certo? Por exemplo, eu poderia ter aqui uma região, uma outra região aqui, né? Poderia ter outras regiões com campo entrando também. Por exemplo, aqui, uma outra aqui e uma outra aqui. Bom, aqui eu falaria o seguinte, para especificar melhor, um DS1 e um B1, numa área S1. E aqui aqui também um DS2 e aqui vamos supor que eu tivesse também uma indução entrando aqui, um B2, certo? Aqui eu teria um DS3 e um B3. Aqui um DS4 e um B4. Certo? Então aqui eu teria a área S1, S2, S3, S4. E o resto tudo aqui eu chamo de S5. Então aqui nessa parte da casca aqui, S5, né? Estou considerando que não tem indução nenhuma aqui, né? Ela é tangente aqui, nessa região, ela não está saindo, né? O campo ele entra em S1 e S2 e sai em S3 e S4, né? Então eu poderia falar assim, ó, aqui ó, a superfície S de V é S1 união com S2 união com S3, vai faltar espaço, então vamos dar um jeito aqui com o nosso quadro, vamos ver se não vai dar, mas tudo bem. Para cá, vamos trazer lá o chapeuzinho do S para cá, pronto, agora sim. No quadro real não dá para fazer isso, né? A vantagem aqui do eletrônico, S4 união com S5, né? Se a gente for olhar aqui, pessoal, se eu for fazer a integral de volume nessa área inteira, S de V, eu vou ter que fazer o fluxo, né, na superfície S1, mais o fluxo na superfície S2, mais o fluxo na superfície S3, S4 e S5. Ora, em S5 eu estou dizendo que o campo é tangente, né, que ele não está saindo aqui pelo S5, ou seja, que ele fica dentro dessa esfera, então não há fluxo, né? Não há fluxo, ele fica todo confinado dentro da esfera, fica tangente à superfície S5 o tempo inteiro, né? Então note, ó, o fluxo ds1b1 dá um produto escalar negativo, né? O que caracteriza, mesmo que o B1 varie ao longo de S1, o fluxo negativo, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu teria assim, né? Eu teria menos um fluxo φ1, esse fluxo dá negativo, esse aqui também dá negativo, porque o B2 está entrando e o DS está para fora aqui, é sempre para fora, né? Por definição, o DS é sempre apontando perpendicular à superfície. E lá do outro lado, eu tenho um fluxo positivo lá, o fluxo 3, porque o B3 e o DS3 estão na mesma direção, e um fluxo 4 aqui também positivo, mesmo que o B4 varie um pouco aqui em relação ao DS4, a gente vai fazendo os produtos escalares aqui, e vai somando, ou seja, integrando tudo, vai dar um fluxo positivo, né? Só que a somatória disso tudo, né? A somatória disso tudo, a gente já sabe, tem que dar zero, né? A somatória disso tudo dá zero, né?
Então, e aqui eu tenho a integral fechada de S de V, de B, escalar ds, ao longo de toda a superfície, né? Então, eu fazendo a integral em S1 dá menos φ1, mais em S2, né? Mais em S3, mais em S4, não precisa fazer em S5 porque o campo é tangente, né? Similar ao que a gente fez quando a gente deduziu o fluxo conservativo, né? Então, bom, se tudo isso aqui é igual a zero, então eu vou ter que fluxo 1 mais fluxo 2 é igual ao fluxo 3 mais fluxo 4, né? Ou seja, somatória dos fluxos que entram, que seria o fluxo 1 mais o fluxo 2, é igual à somatória dos fluxos que saem. Por que isso acontece? Porque não existe na natureza, como a gente viu na aula do fluxo conservativo, uma carga pontual de campo de indução magnética. Se houvesse aqui uma produção de campo magnético, né, ou de indução, tipo uma antena aqui que fizesse um campo nessa direção aqui, ó, né, da saída, o fluxo na saída seria maior que o fluxo na entrada, né? Certo? Não existe. Não existe um campo, uma carga pontual magnética, né? E note que se houvesse uma carga pontual aqui, cujo campo fosse divergente, em todas as direções, ela ia reforçar aqui o B3 e o B4, né? Mas ia diminuir o B1 e o B2, né? Então, na verdade, ia ter mais fluxo saindo, o fluxo 3 e o fluxo 4 iriam ser maior que o fluxo 1 e o fluxo 2, né? Imagina uma carga magnética aqui no meio, fazendo um campo divergente, ó. Para cá estaria na mesma direção do B3, para cá na mesma direção do B4. Para cá iria ser contra o B2, ia diminuir o B2, e aqui contra o B1, né? Então, se houvesse uma carga magnética aqui, os fluxos que entram não seriam iguais aos fluxos que saem, né? Então, quando a gente diz que não existe carga pontual de indução magnética, ou seja, nada cria uma indução magnética divergente, ou seja, a indução magnética nunca é divergente, a gente também está querendo dizer que o fluxo se conserva, justamente porque não existe uma carga pontual no universo magnético, né? Quando a gente faz um volume fechado em qualquer região do espaço, sempre o fluxo que entra vai ser igual ao fluxo que sai, ou a somatória dos fluxos que entram igual à somatória dos fluxos que saem. Certo? Bom, agora, pessoal, não é o caso desse fluxo que a gente vai ver agora aqui, né? Vamos lá. Esse aqui já é conhecido de vocês lá da eletrostática, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar a mesma região do espaço, como a gente fez lá. Tem um volume V, certo? Um volume V, uma superfície S de V, né? Vamos colocar um ds aqui, claro, vai ficar, é uma casca, né? Esférica, sempre apontando tangencialmente aqui, né? Para fora da esfera, né? Aqui dentro eu tenho o meu dVzinho, integrando esse dV, né, ao longo de todo o volume, eu tenho o meu volume, certo? Bom, teorema da divergência, pessoal. Vamos fazer a integral de volume dos dois lados. Integral do volume do divergente de D, dV. Integral de volume de ρ, dV. Certo? Bom, aqui desse lado a gente usa o teorema da divergência. Ó, teorema da divergência, né? E a integral de volume do divergente do vetor é igual
ao fluxo do vetor ao longo da superfície S que envolve o volume V. Né? Tranquilo. No caso do divergente B igual a zero, aqui ficava zero. Mas no nosso caso aqui não ficou zero. Bom, se a gente observar lá na videoaula, na terceira, sobre as grandezas do eletromagnetismo, eu acho que é isso, lá no final, aparece a definição da densidade volumétrica de carga, né? E integrando a densidade volumétrica de carga nesse volume V, aqui eu tenho Coulomb por metro cúbico vezes metro cúbico dá Coulomb, né? Portanto, aqui, se eu integrar a densidade volumétrica de carga dentro desse volume, né, que eu estou estudando aqui, então eu fiz uma integral de volume dos dois lados da equação. Um lado, eu tenho a integral de volume do divergente do vetor, que aí vira o fluxo do vetor, na superfície que envolve o volume. Desse outro lado, eu tenho na integral de volume de ρ dV, né? Claro que esse ρ está definido aqui dentro, né, pessoal? Eu vou ter um ρ definido ao longo de toda a esfera, como a gente já viu na definição da densidade volumétrica de carga, né? Então aqui eu vou ter toda a carga dentro desse volume. Opa! Pronto, probleminha aqui. Vamos ver agora. Tá, joia. Carga dentro do volume. Né? Note que aqui eu posso substituir o D por εE. Né? Se eu estou no vácuo, por exemplo, poderia calcular o campo elétrico, né? Numa carga pontual. Né? Mas até pode usar como exemplo. Mas essa equação aqui, né, é a forma integral da equação divergente D igual a ρ. Então note, o fluxo do D, que a gente pode chamar até de fluxo elétrico, né, fluxo da indução elétrica numa superfície fechada, né, no caso da indução magnética, é igual a zero, ou seja, os fluxos que entram são iguais aos fluxos que saem. Aqui não. Aqui o fluxo é igual à carga. Claro, porque existe na natureza uma fonte pontual de campo elétrico, que é a carga, né, ou a densidade de carga. Então, se a gente faz uma integral, um fluxo numa superfície fechada, pode ter só fluxo saindo. Por exemplo, se eu tiver uma carga positiva aqui, vai ter só fluxo saindo. Diferente do campo magnético, que ele fica girando ao redor da corrente e ele passa, né, no espaço. De tal maneira que se a gente faz um volume fechado, ele entra de um lado e sai do outro. Né? O fluxo o fluxo na superfície fechada fica nulo, ou seja, o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai. Aqui não, aqui eu posso ter só fluxo que sai ou só fluxo que entra, por exemplo, se a carga fosse negativa, né? Ou eu posso ter um fluxo que entra e um que sai, um maior que o outro, porque existem cargas aqui dentro que estão fazendo com que o fluxo que entre, que saia, por exemplo, seja maior do que o que entrou, né? Então a forma integral dessa equação aqui é bem conhecida, né, pessoal? Teorema de Gauss. Essa daqui que é a forma integral, né? Essa aqui que é a forma integral. Certo? O que a gente pode fazer, posso até fazer agora como exemplo para a gente fechar a aula, eu não gosto muito de fazer isso, porque às vezes o pessoal confunde. Eles acham que a forma integral é o campo elétrico produzido por uma carga pontual. Não é. Teorema de Gauss é isso aqui. Isso aqui que é a forma integral dessa aqui, certo? Agora eu posso dar um exemplo de aplicação do Teorema de Gauss, que é a forma integral divergente D igual a ρ. Então eu vou fazer isso aqui só para a gente terminar a aula. Então, vou fazer assim, ó, exemplo de aplicação do Teorema de Gauss. Certo? Vou tentar fazer aqui.
campo elétrico produzido por uma carga elétrica. Então é o exemplo, né? O teorema de Gauss. A gente acabou vendo o teorema de Gauss, certo? Tá? Campo produzido por uma carga elétrica. Então vamos lá. Eu tenho aqui uma carga positiva, tá? Vamos supor uma carga pontual aqui, Q, né? O que eu faço? Eu coloco essa carga bem no centro de uma esfera, tá? Não ficou tão esférico assim, né? Vou trazer então a carga mais para o meio aqui, mais ou menos aqui, joia. E vamos usar vamos supor que esse volume que eu indiquei aqui, volume V, ele tem uma superfície que é S de V, né? Vamos supor que ele tem um ds. Bom, vou colocar esse ds bem aqui no horizonte, fica mais fácil para a gente chegar. Certo? Claro, vai ter um ds em cada parte dessa casca esférica, né? Então o que acontece? A gente sabe que o campo elétrico, a indução elétrica é divergente, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar o campo elétrico, a posição aqui do campo elétrico, né? Saindo aqui dessa esfera, certo? Eu sei que ele é divergente, né? E claro, por isso que eu escolhi uma esfera e vou pensar aqui numa esfera com raio R, né? Com raio R. Certo? Bom, vamos considerar o seguinte. Teorema de Gauss que a gente acabou de ver. A integral fechada S de V de D escalar ds é igual à carga, né, que tem no meio. Note que o ds e... Bom, aqui eu coloquei o campo elétrico E, né, pessoal? Mas tudo bem, D é igual a epsilon E. Bom, vou deixar o E aqui também. Depois a gente vai achar o E. Então, vou deixar o E aqui. Sabe que o E é epsilon, D é epsilon E, né? Mas a equação de Maxwell trabalha com a indução, né? Então, eu vou fazer a indução aqui com outra cor aqui, ó. Né? Claro, se o campo elétrico está nessa direção, a indução também, né? Claro que eles teriam unidades diferentes. Um é volt por metro, o outro é coulomb por metro quadrado, né? Só multiplicar em cada ponto o E pelo epsilon, eu tenho o D, né, pessoal? Certo? No teorema de Gauss, como a gente acabou de ver, aparece o D, o fluxo da indução, né? Igual a carga, né? Na superfície fechada. Né? Então, agora aplicando esse teorema, né, o teorema de Gauss, nesse caso aqui, eu posso perceber o seguinte, ó. Claro, o D ele vai ser constante ao longo de toda essa casca esférica, porque eu sei que o campo é divergente, né? E ele tem um certo comportamento espacial que eu já tenho que conhecer. Ele não vai fazer linhas de fluxo aqui de tal maneira que o campo
numa distância r do centro da carga seja diferente de um ponto para o outro. Ele vai ser diferente porque a direção dele é diferente, né? Mas o módulo dele vai ser sempre igual. Mas como o vetor ds é sempre perpendicular à superfície, aponta sempre para fora, e a indução elétrica e o campo elétrico também vão apontar sempre para fora, significa que, olha só, o D, né, vai ser sempre paralelo ao ds, vai ser sempre colinear com o ds, né? E o D vai ser constante, né? Ou o módulo do D, né? Melhor falando então, o módulo do D, o módulo dele, né? O módulo desse vetor vai ser constante na superfície S de V. Em qualquer ponto ele não vai mudar de valor, ele só muda a direção, mas ele é paralelo ao ds, né? Então o que acontece? Na nossa equação ali, ó, se ele é paralelo, o produto escalar ao longo de toda a superfície vai ficar d ds cosseno de θ. Cosseno de θ é zero, porque o d, né, e o ds, se eu desenhar aqui um d, né, meu d aqui, e o e também, né, vai ter sempre a mesma direção que o ds, claro. Então vai ser d ds cosseno de θ, que é zero, cosseno de zero dá 1, né, igual a carga, né? Então, agora, como ele é constante ao longo da superfície, ó, ele não varia, eu posso tirar para fora da superfície, né? Então, vai ficar d a integral de todos os dszinhos S de V. Bom, isso aqui, pessoal, a integral de todos os ds, né, vai dar a área de uma casca esférica, né, que é 4πr ao quadrado. Então, eu vou ficar com d, aqui é a carga, né? D, a integral de todos os ds. Claro, aqui poderia ter sido feito com coordenadas esféricas, aqui a gente chega nesse valor, né? 4 π r ao quadrado igual a Q, né? Bom, só que a gente sabe que o D é epsilon E, né? Então, eu vou finalmente escrever assim, ó, epsilon E, vamos supor que eu esteja no vácuo, epsilon 0, 4 π r ao quadrado igual a Q. Então, o campo elétrico vai ser igual a carga dividido por epsilon 0, 4 π r ao quadrado. E finalmente eu cheguei à fórmula de um campo elétrico produzido por uma carga pontual, né? A carga dividido por epsilon 0, 8,8854, né? Vezes 10 a menos 12, Faraday por metro, vezes 4π vezes o raio ao quadrado, ou seja, onde o raio é a distância, né, do centro da carga até o ponto onde eu quero saber o campo elétrico, certo? Então isso aqui não é a dedução da forma integral da equação. Note bem, isso aqui é uma aplicação, exemplo de aplicação do teorema de Gauss, né? É um caso de eletrostática, certo, pessoal? Né? Então, uma carga pontual aqui no centro e uma esfera, né? A carga bem no centrinho aqui dessa esfera, eu consigo chegar facilmente nessa expressão, né? Um exemplo da aplicação do teorema de Gauss. Note que aqui o fluxo só tem fluxo saindo. Todo fluxo, na verdade, é igual a carga, né? Não tem nenhum fluxo entrando. No caso do campo magnético, né? A indução magnética, o fluxo que entra é sempre igual ao que sai, porque não existe uma carga pontual magnética, né? Daí a forma integral a gente chama de conservação de fluxo, porque esse fluxo dá zero. No caso lá do campo elétrico é igual à carga elétrica. É claro que se a gente pegar uma região no espaço sem cargas elétricas, né, pessoal? Sem a carga no meio, também o fluxo da indução elétrica vai se conservar. Se eu pegar uma região em que não haja carga, o fluxo que entra vai ter que ser igual ao fluxo que sai, né? Se eu pegar um volume
sem uma carga no meio, né? Então, a carga vai ser zero, é claro que daí o fluxo que entra vai ser igual ao fluxo que sai, mas só nesse caso em que não há cargas, né? Daí o fluxo da indução elétrica também é conservativo, né? Senão ele é igual à carga, ou seja, ele não é conservativo, certo? Obrigado, pessoal.